Bom dia, tudo bem? Esse é o Sexta Bereana, meu nome é Paulo, vou ajudar aqui vocês hoje pela manhã. Nós vamos conversar sobre oração, tá? Para quem não conhece, está ouvindo pela primeira vez, esse programa que nós temos aqui toda sexta-feira de manhã, toda sexta, bem cedinho às 6 da manhã, produzido aqui pela Igreja Batista Bereana em São Mateus. E a nossa ideia é proporcionar um momento de reflexão para você ouvir enquanto está indo para o trabalho, enfim, no carro, no trem, no metrô, no ônibus. Você pode ouvir aqui no YouTube, você pode ouvir no Spotify. Hoje nós temos aqui para nos ajudar o pastor Silvio. Bom dia, pastor, tudo bem? Bom dia, queridos irmãos, bom dia, Paulo. Uma alegria muito grande participar mais uma vez desse podcast e glórias ao Senhor. Amém. Então, como eu já disse, o nosso assunto hoje é oração. Nós vamos primeiro definir o que é oração, depois nós queremos ver um pouquinho a importância da oração pessoal, essa oração mais intimista, essa oração devocional com o Senhor, e por último, nós vamos falar sobre a importância, o papel da oração pública, da oração como igreja. Tá? Vamos começar então, pastor, o senhor poderia nos ajudar definindo aí o que é oração? Sim. Oração é o privilégio que o salvo em Cristo Jesus tem de falar com Deus. Através do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, nós podemos orar, nós podemos exaltar o nome do Senhor e depois colocar ali nosso pedido e depois terminando também em nome de Jesus. Então, em síntese, seria isso que o salvo tem um canal ininterrupto para falar com o Pai Celestial, e não só no momento de dificuldade, ou quando tem pai, mãe doente, ou irmão, ou um momento de dificuldade de emprego, mas um privilégio que nós temos de falar com o nosso Deus 24 horas por dia, e no momento qualquer se torna aprazível falando com o Senhor. Amém. Algo interessante para se frisar também é que a oração ela também é um processo de resposta, né, ao Senhor, né? A gente estava até conversando aqui agora há pouco, essa questão do Senhor se revelar para nós, né, nas Escrituras, e nós então respondemos em oração, né? E muitas vezes nós falhamos até na oração porque falhamos no processo de ouvir o Senhor, né? Porque na oração nós falamos com o Senhor, mas antes nós precisamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Então o Senhor se revela para o homem através da sua revelação, que hoje são as Escrituras, né? Que é o que nós temos hoje, e o homem então responde ao Senhor. Isso daí é uma oração bíblica, uma oração coerente, né? Exatamente, irmão Paulo. Esse binômio é muito importante, nós lermos a palavra do Senhor e aprendermos o Senhor e depois até orarmos ao Senhor. Muitas vezes apenas agradecendo pelo ensinamento do dia, pelo que ele falou no devocional, logo de manhã, aquele privilégio que nós temos de nos alimentar da palavra do Senhor. E também no dia a dia nós temos aí tantas situações que nós podemos apresentar ao Senhor, mesmo antes de discutir com alguém, levar ao Senhor, né? Antes de entrar em choque ou antes de qualquer entrevero, nós podemos pedir sabedoria ao Senhor. E a Bíblia diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E nós vemos que se nós contarmos até 3 e orarmos ao Senhor antes de qualquer atitude beligerante, né, o mundo se torna muito melhor. Amém. Vamos falar um pouquinho então sobre a oração particular, a oração devocional. Por que é importante? Por que essa oração no âmbito privado é tão importante para a nossa saúde espiritual? Quais os benefícios que orar assim nos traz? Por que nós precisamos orar assim, pastor? Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que nós devemos ser semelhantes a Cristo, semelhantes ao Mestre. E Ele mesmo nos ensinou em todas as situações estarmos orando. E o Senhor Jesus, quando esteve na terra, Ele tinha uma comunhão ininterrupta com o Pai. E sempre colocando e buscando
no Senhor, embora ele fosse Deus, mas na condição aqui do Emanuel, Deus encarnado, Filho de Deus, ele orava ao Pai, e nós vimos que ele orou uma noite todinha para escolher os discípulos, né? E nós podemos aprender com ele, e em tantas situações nós buscarmos a solução em oração. Jesus é o nosso maior exemplo em oração, e ver também que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós podemos realmente orar, e às vezes alguém nos solicita, olha, ora por um assunto e tal, e nós podemos orar mesmo sem conhecer a pessoa até. E nós oramos ontem mesmo no culto de oração, e nós sabemos que o Senhor vai fazer a sua vontade, e nós temos vários resultados da oração pessoal, da oração que é aquele foro íntimo com Deus. E a gente viu que o segredo do Senhor é para os que o temem, a intimidade do Senhor. Então a oração íntima é tão importante quando nós estamos a sós com Deus, e Ele também fala conosco, né? Mas a oração tem que ser a tônica do cristão. Inclusive nós falhamos muito nisso, né? Existe aquele ditado antigo lá que eu ouvia muito lá quando era criança: muita oração, muito poder, pouco coração, pouco poder. É uma forma aí de falar tal, mas a verdade é que a oração também conforma os nossos corações à vontade de Deus, né? Amém. Então nós lidamos às vezes com oração de uma forma muito consumista, né? O que é um problema. O Senhor mesmo falou que não é para orar só quando tem algum problema, né? Não é assim que funciona. Mas nós lidamos com a oração às vezes de uma forma consumista. Então nós já, até aquela questão, são os pedidos de oração, é a primeira coisa, já entra aí nessa questão de esperar alguma coisa do Senhor, que não necessariamente às vezes o Senhor nem tem prometido para nós. Às vezes não que seja errado colocar isso diante do Senhor, não é errado, é bom, nós precisamos fazer isso, mas nós temos que tomar cuidado com essa relação consumista da oração, né? Assim, eu oro porque eu estou precisando de alguma coisa específica, e aí eu consigo aquela coisa específica, a minha vida de oração ela cessa. E nós perdemos muito em não andar em oração, né? E eu digo nós todos, eu também, mas quando a gente vai ficando um pouquinho mais experiente, quando os dígitos da nossa idade vão avançando, e nós vamos aprendendo a ver o que é prioridade na vida, irmãos. E às vezes a gente gasta tempo naquilo que não merece nosso tempo. E o nosso tempo é precioso. Às vezes as pessoas falam assim, tempo é dinheiro e tal. Não, tempo não é dinheiro. Dinheiro muitas vezes você pode recuperar no investimento. O tempo nunca mais você recupera. Irmão, não perca tempo. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, e ore ao Senhor. Agradeça ao Senhor, peça ao Senhor também. Mas a Bíblia ensina-nos a pedir segundo a vontade dEle. E agora, continuando aqui na temática da oração, vamos passar um pouquinho dessa parte privada, que eu acho que já ficou aí bem claro que nós estamos falando aqui quando falamos de oração. Deve ser a resposta nossa ao Senhor pela sua palavra revelada. Então nossa oração ela precisa ser coerente com o que o Senhor nos ensina. E para isso nós precisamos, obviamente, ouvir o Senhor, né? E agora nós vamos passar um pouquinho para essa esfera mais pública, dessa oração pública, dessa oração que é feita com o corpo de Cristo. Qual a importância de se orar com a igreja, e qual o papel que essa oração que a igreja faz tem para a nossa saúde espiritual, inclusive como indivíduos? Amados irmãos, essa colocação é extremamente importante, porque nós vemos hoje uma perda na visão espiritual, de nós entendermos o papel de cada um de nós na adoração coletiva e a oração, que é extremamente importante. E nós vemos culto de oração. O que é o culto de oração? Será que culto de oração é uma pregação meramente falando de oração e tudo bem? Mas a Bíblia diz que nós devemos orar, nós devemos buscar ao Senhor coletivamente.
nós podemos lembrar que a igreja primitiva traz um grande ensinamento para nós. Naqueles momentos de maior aflição, maior dificuldade, maiores problemas, desde aquela insatisfação entre aquelas duas classes de judeus, os judeus que nasceram fora de Jerusalém e aqueles que eram nativos ali em Jerusalém, e nós lembramos então que teve aquele problema com as viúvas. E qual foi a solução adequada? Nós vemos que a liderança ora ao Senhor, pede sabedoria ao Senhor, e o Senhor então dá sabedoria, e eles elegem ali os diáconos. Quando veio aquela perseguição muito grande, e a igreja pediu poder, mas poder não para fugir ou para enfrentar os romanos com lanças e espadas e arco e flecha. A igreja pediu poder para pregar, e a Bíblia diz que eles oraram e tremeu o lugar, e eles saíram cheios do Espírito Santo e saíram pregando a palavra do Senhor, e a pregação deles se tornou irresistível. Não porque eles oraram, mas porque Deus assim o determinou. Mas eles buscaram o Senhor no momento mais agudo. Nós estamos vivendo um momento agudo no nosso Brasil. Era um momento que a igreja deveria estar cheia, buscando o Senhor. É muito fácil nós simplesmente criticarmos pelos vários meios, eu também faço de vez em quando, mas orar, irmãos, é prioridade. E nós vemos que quando nós estamos realmente negligenciando esse período de oração para nós, que Deus tem dado, tem tantos países aqui do lado mesmo, países que não têm mais essa liberdade que nós temos. E nós podemos orar, nós podemos lotar o nosso templo. Mas infelizmente a gente vê que nós temos claudicado nessa questão de oração coletiva, onde nós podemos exprimir também não só os nossos pedidos, como nossos agradecimentos. Quanto que Deus tem feito na vida de vários irmãos, mas nós não temos chegado publicamente para agradecer também. Só de nós estarmos empregados, de nós estarmos com saúde, e nós temos aí o pão de cada dia e um teto, nós deveríamos estar todos os cultos agradecendo. Mas a gente vê que parece que há uma insatisfação. Olha, eu quero que Deus faça mais e tal. E misericórdia, irmãos. Nós devemos orar coletivamente, agradecer ao Senhor. E os nossos cultos devem ser mais povoados por aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Querido irmão, oração é fundamental. Pense bem nisso. Eu sei que talvez você fale, eu oro em casa e tal, mas a Bíblia diz que nós devemos orar também coletivamente, adorar ao Senhor orando coletivamente também. Sim. A adoração, ela não é um processo meramente privado, né? O Senhor cria um corpo para que esse corpo adore e se relacione com Ele. Então, eu não posso ser crente no privado. Da mesma forma que eu não me submeto às Escrituras, entendo as Escrituras apenas no privado. O Senhor providencia a igreja para isso. E eu não canto só no privado, eu também canto com a igreja. E eu não devo orar só no privado, eu devo orar com a igreja. E de todas essas áreas, possivelmente a que a gente mais negligencia quanto corpo de Cristo é a oração. E especialmente, de repente a gente pode até se arriscar, no nosso meio assim mais fundamentalista e conservador. Por quê? Porque nós prezamos tanto pelo ensino da palavra, e veja, isso não está errado, pelo contrário, está muito certo, nós devemos prezar pelo ensino da palavra sim, mas às vezes a gente deixa um pouco de lado a oração. Então nós temos um tempo extenso ali de escola bíblica, que todos participam, é uma bênção. Nós temos um tempo extenso de culto, todos participam, mas no momento que nós dedicamos para que a igreja ore juntos, a gente não consegue participar. Às vezes a gente acha menos relevante, ou a gente parte para aquela premissa: eu posso orar sozinho na minha casa. Tudo você pode fazer sozinho em casa, mas comunhão você não consegue ter sozinho em casa, e você precisa orar em comunhão também. E a Bíblia diz que quando nós não temos comunhão com o corpo, que é uma falha nossa, e essa falha se chama pecado. Exatamente. Eu quero só ler aqui rapidamente, apesar de ser podcast, eu vou quebrar um pouquinho. Não, pode. Mas tem uma oração aqui em Atos capítulo 4, que a Bíblia fala que os judeus e os romanos estavam ameaçando a igreja.
E a Bíblia diz que, ouvindo eles isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Eu vou resumir aqui o final da oração. A igreja primitiva estava orando: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado eles, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Uma pergunta para você que está ouvindo esse podcast: é que você tem anunciado com ousadia? Talvez está faltando isso. E é exatamente isso que nós propomos como igreja. E nós estamos aí adorando ao Senhor, lotando também o culto de oração. Eu sei que tem irmãos que estão trabalhando, estudando, mas tem irmãos que não estão fazendo nada e simplesmente não vêm. E eu vou falar uma coisa: quem está perdendo não é Deus, somos nós. E você especificamente, irmão. Então, vamos nos juntar, vamos buscar forças ao Senhor, vamos deixar o orgulho, a vaidade de lado e vamos nos encher de poder para falar com ousadia, como esses servos do passado falaram, e orar com ousadia, como esses servos do passado oraram ao Senhor. Amém. Então é isso, irmãos, é um desafio para nós, tanto a oração privada, que eu sei que também é um problema, nós também lutamos contra isso, contra esse pecado de não orar como o quanto deveríamos ou como deveríamos, e também em relação à oração pública, né, que também falhamos, não dando a devida importância para isso, né, essa oração que podemos fazer juntos como igreja, que edifica o corpo, edifica as nossas vidas. E Deus abençoe todos que estão ouvindo. Espero que tenha sido aí um momento de reflexão, que leve a uma mudança de postura também a partir de nós que estamos aqui conversando, né, pastor? E a todos que estão nos ouvindo. E se você é aqui da Bereana, né, um abraço para você. Até domingo para nós orarmos juntos, e até quarta-feira também, né, já que a gente se reúne só para isso na quarta. Deus abençoe e bom dia. Deus abençoe, um ótimo dia a todos.